Nós vamos tratar agora sobre as referências bibliográficas. Referência bibliográfica é uma seção específica considerada como um elemento pós-textual, ou seja, ela vai aparecer após os elementos textuais, após o texto. Ela é o primeiro elemento pós-textual e ela é um elemento obrigatório. Todos os trabalhos acadêmicos eles necessitam desse elemento, que são as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, elas são uma lista onde são encontrados os documentos, os livros, os artigos, as leis que foram utilizadas como embasamento, que foram consultadas para a construção daquele trabalho científico específico. A construção da referência ela vai variar a depender do instrumento investigado, a depender se é uma referência de um livro, ou se é uma referência de um site, de um artigo, de um periódico, de uma lei, de um documento. Essas características, essas várias características que as referências podem assumir, vão estar na NBR 6023. Essa norma ela vai dizer que os elementos essenciais que devem conter as referências bibliográficas são sobrenome do autor, seguido do nome, seguido do título e subtítulo, se houver, edição, depois da edição, o local, a editora e o ano. Essas são as informações essenciais. As informações complementares que podem vir a figurar, a aparecer nas referências bibliográficas, a depender do instrumento que foi utilizado, são série, paginação total de páginas e ISBN. Existem algumas regras gerais que são aplicadas na construção das referências, como elas são alinhadas à margem esquerda, elas não são justificadas, apenas alinhadas à margem esquerda. Na margem direita, elas ficam desalinhadas mesmo. O espaço entre uma linha e outra na referência é simples, mas elas são separadas entre si por espaço duplo. Entre uma referência e outra, o espaço é 2 entes. A pontuação tem que ser padronizada e uniforme. Essas vírgulas e pontos, ou 2 pontos que vocês veem nas referências aí, vão ser padronizados. Após o sobrenome, sempre vai ter uma vírgula antes do nome. Após o nome, sempre vai vir um ponto antes do título, e assim sucessivamente. Outra regra é que o recurso tipográfico ele deve ser uniforme nos títulos. Os títulos de todas as referências devem ser destacados, ou com itálico, sublinhado ou negrito, apenas uma dessas opções. No entanto, se eu optar em negritar o primeiro título, eu devo negritar todos os outros. Se eu sublinhar o primeiro título, por sua vez, em vez de negritar, eu tenho que sublinhar todos os outros, tem que haver uma padronização. Ainda temos como regra a indicação correta para a entrada de autores. Veja que as referências iniciam com o sobrenome do autor, que na ABNT corresponde ao último nome, vírgula e os nomes. A regra é a seguinte: eu posso abreviar os nomes ao invés de colocar por extenso. No entanto, se eu abreviar na primeira referência, eu vou ter que abreviar em todas as outras. É a característica de uniformidade que a gente vê a partir da ABNT. As referências, embora de diversos documentos, elas têm que estar uniformes e padronizadas. Além disso, todas as referências elas devem estar listadas em ordem alfabética, sempre. Outra informação importante é que na lista das referências entra apenas o que for citado no artigo, se for o caso um artigo, ou na monografia ou projeto de pesquisa. Sendo assim, não há necessidade de referenciar o que foi apenas lido. Foi lido, mas não foi utilizado, não utilizou como referência no seu texto, então não entra nas referências. Agora que nós já sabemos as regras gerais, nós vamos ver as especificidades de cada tipo de referência. Como nós sabemos, existem vários tipos de referência. Referência de um livro, de parte de um livro, de um artigo, de sites da internet, enfim. Cada um desses instrumentos de consulta ele vai ter uma construção de referência diferenciada. Em relação à referência de um livro, de um autor apenas, as informações a serem colhidas para a construção de sua referência são sobrenome, que de acordo com a ABNT é o último nome. Meu nome, Sônia Priscila Sampaio Borges. No caso, seria Borges. Lembrando que deve vir em caixa alta, que é letra maiúscula. Depois, o nome completo,
Logo após o título, em negrito, itálico ou sublinhado, a gente que escolhe uma dessas opções. 2 pontos, o subtítulo, se houver, e também não precisa negritar o subtítulo, somente o título, ele vem sublinhado, itálico. Depois, a edição, se houver, porque vai ter livros que não vai ter edição, por ser a primeira edição. O local de publicação, a editora, a data de publicação da obra. A sequência e a pontuação utilizada é sempre essa que vocês estão vendo no exemplo, vírgula para separar o sobrenome do nome e a editora da data de publicação. Já o ponto utiliza-se sempre para separar o nome do título do trabalho, o título ou subtítulo da edição, a edição do local e o ponto final após o ano. Já os 2 pontos, ele vai aparecer para separar título e subtítulo, se houver subtítulo, e para separar o local da editora. Aí vocês podem estar se perguntando, mas onde é que eu vou colher essas informações no livro? Eu vou ter que ficar vasculhando o livro todo atrás dessas informações? Não. É só ir na ficha catalográfica do livro. Esse quadradinho aí que fica logo após as primeiras folhas, a primeira ou segunda folha, geralmente. Ele vai aparecer na parte anversa da folha. Lá nós encontramos todas essas informações sobre o livro, coletamos e colocamos na ordem de uma referência de um livro proposta pela BNT. As informações lá vão estar um pouco confusas, desordenadas. Nós coletamos essas informações e ordenamos de acordo com as regras que eu acabei de falar. Entendido isso, nós vamos agora para o segundo tipo de referência de um livro, as referências com mais de um autor ou até 3 autores. A diferença nesse caso da outra referência que nós já vimos seria o fato de que teríamos que colocar o sobrenome e o nome de cada autor e separá-los um do outro por ponto e vírgula, como está no exemplo aí. Nada mais vai mudar, apenas o fato de que a referência ela vai ser composta de 3 autores e vão estar separados por ponto e vírgula um dos outros. Já a referência de um livro ainda, mas com mais de 3 autores, nós vamos colocar o sobrenome e o nome do primeiro e a palavra etial, que significa e outros. Somente isso vai mudar. As demais informações elas vão continuar transcritas da mesma forma das outras que nós vimos até agora. Em relação à referência de documentos que são extraídos ou encontrados na internet, quando não temos acesso ao livro ou artigo físico apenas na internet, nós construímos a referência desse documento da seguinte forma: colocamos o sobrenome e o nome do autor do trabalho, da mesma forma, sobrenome em caixa alta, vírgula e o nome ou os nomes. Se por acaso não tiver o nome do autor no artigo ou na matéria pesquisada, você coloca o nome do site. Depois, o título e o subtítulo da matéria ou do artigo, também daquela forma, o título negrito, itálico ou caixa alta. Depois, o ano do artigo ou da monografia. Depois, a palavra disponível em 2 pontos e o link de acesso, que você pega lá na barra do site. Em seguida, o nome acesso em, aí 2 pontos, e o mês e o ano em que foi acessado aquele trabalho naquele site especificamente. Já em relação à referência de um artigo, as informações que constituem a referência são o autor do artigo, também daquela mesma forma, sobrenome em caixa alta, depois vírgula e o nome, os nomes, depois título do artigo, título da revista em que o artigo foi encontrado, abreviado ou não, o local de publicação, o número do volume, o número do fascículo, páginas, inicial e final, no caso, se ele começar na página 10, da página 10 a 28, o mês e o ano. Em relação à legislação, quando a gente utiliza alguma lei ou constituição, a referência dessa lei ela deve conter as seguintes informações: estado ou país da lei, em caixa alta. Se for uma lei estadual, coloca o estado. Se for uma lei federal, coloca o nome Brasil. Depois, o número do decreto ou ementa número tal, do dia tal. Depois, o que sobre ele, o que ele dispõe. Depois, onde foi publicado, o local, o ano, o número, o total de páginas e, por fim, a data. É uma referência mais complicada, né? Mas não tem erro. Coletando essas informações e seguindo esse roteiro, não erra.
Já a referência de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, quando a gente vai construir a referência desses documentos, nós precisamos das seguintes informações: autor, nome, título e subtítulo, se houver, ano da apresentação da tese, dissertação ou da monografia, o número de folhas, um exemplo, 50, 60 folhas, a categoria, a gente diz se é uma monografia, uma tese, uma dissertação, a instituição, que no caso é o nome da faculdade, o local e o ano. Já em trabalhos apresentados em eventos, quando a gente tem acesso a esse trabalho ou no site do evento, ou em CDs dos trabalhos do evento, ou enfim, construímos a referência desse trabalho da seguinte forma: sobrenome e nome, a mesma regra, título e subtítulo, se houver, inserimos a palavra in e dois pontos, seguido do nome do evento, o número do evento, se houver, ano e cidade de realização do evento, o título do documento, se é anal, se é ata, o local, a editora e data de publicação. Depois, a página inicial e final do trabalho e, se necessário, alguns outros elementos complementares. Enfim, são essas as principais referências que nós utilizamos. Claro que tem inúmeras outras, mas essas são as mais comuns. Bons estudos!